Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar os meus primeiros palpites para essa loteca 1217, que tá pagando R$1 milhão. Aqui no canal tem os vídeos falando, né, sobre o resultado da loteca 1216. Se você não viu, dá uma olhada lá. E para esse vídeo aqui da loteca 1217 trago excelentes informações. Espero que ajude nos seus palpites. Até o final de semana, né, vamos refinando nossos palpites aí com muitas informações. Espero de verdade que as informações deixadas aqui ajude a conhecer melhor a grade, né? Se você gostar do vídeo, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para dar aquele apoio pro canal. Então, sem enrolação, loteca 1217, hein? Primeiro jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Olha esse jogo já para começar, hein? O que eu trago aqui de informação, né, que o seu último jogo o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3-2. Antes disso venceu o Bragantino por 5-1 e em casa venceu o Juventude por 4-1. Já o Cruzeiro em casa venceu o Fortaleza nesse final de semana por 1-0, fora de casa empatou com o Atlético Mineiro no clássico por 1-1 e em casa empate com o Sport em 1-1. Classificação do Brasileirão até o momento: Palmeiras é o líder com 61 pontos em 28 jogos, tem 19 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Cruzeiro ele é o terceiro colocado com 56 pontos em 29 jogos, tem 16 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Palmeiras, atenção aí que é Libertadores semifinal. Palmeiras vai jogar em casa contra a LDU. Então temos que ficar de olho no jogo agora dessa semana e no próximo também, porque dependendo dos resultados o Palmeiras pode vir com um time misto aí contra o Cruzeiro, hein? Já o Cruzeiro ele vai jogar em casa contra o Vitória pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Palmeiras, 5 empates e 4 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi em junho desse ano na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-1. Antes disso, em dezembro de 2024, na casa do Cruzeiro, o Palmeiras venceu por 2-1. Bom, já começamos com um palpite bem difícil. A gente sabe que o Palmeiras não quer abrir mão do Brasileirão. A gente viu isso que no último jogo colocou um time muito forte para enfrentar o Flamengo. Tô acreditando que o Palmeiras vem forte também jogando em casa contra o Cruzeiro. E aqui é mais um palpite que eu vou arriscar: Palmeiras seco. No meu último palpite eu fui de Flamengo seco. Nesse vídeo aqui eu vou com 5 duplos. Caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles, porque o Palmeiras pode vir com um time misto. Jogo 2, Atlético Mineiro e Ceará. Último jogo aí do Atlético Mineiro, fora de casa perdeu para o Corinthians por 1-0, em casa empatou com o Cruzeiro em 1-1 e em casa venceu o Sport por 3-1. Já o Ceará, seu último jogo não foi esse daqui, né? Foi contra o Botafogo em casa e perdeu, né, por 2-0. Aí sim, antes desse jogo, empate fora de casa com o Sport em 1-1. Em casa venceu o Santos por 3-0 e fora de casa perdeu para o Vitória por 1-0. Classificação do Brasileirão: o Ceará, ele é o 13º colocado com 35 pontos em 28 jogos, tem 9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Um desempenho não muito bom aqui do Ceará. O Atlético Mineiro ele é o 15º colocado com 33 pontos em 28 jogos, tem 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. E o desempenho do Atlético Mineiro ainda consegue ser pior do que do Ceará, né? Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será pela Copa Sul-Americana semifinal. É o jogo da volta contra o Del Valle. Atlético Mineiro fortemente aí pode vir com um time misto, hein? Cuidado na escalação do Atlético Mineiro. Já o Ceará, ele vai jogar fora de casa pelo Brasileirão contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Atlético Mineiro, 5 empates e 4 vitórias para o Ceará. O último confronto foi em junho de 2025. Ceará jogando em casa perdeu por 1-0 e antes disso só em 2022 um empate em 0-0 entre eles na casa do Atlético Mineiro. Esse palpite aqui ele se torna difícil, né, devido a esse jogo do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana. Aqui eu tô usando o meu primeiro duplo com essas informações aqui. A gente pode ver que na tabela de classificação tá tudo embolado aqui, os números entre eles. No confronto direto também tá um pouco equilibrado. E dependendo do que vai acontecer no jogo do Atlético Mineiro contra o Del Valle, eu tô colocando Atlético Mineiro por estar jogando em casa, né, e se conseguir um bom resultado contra o Del Valle. Porém, se for um resultado ruim, pode vir com um time misto e por isso eu tô acreditando também numa vitória do Ceará. Então, duplo aberto no jogo 2 aqui da loteca 1217.
Jogo 3, Vitória e Corinthians. Último jogo do Vitória, aqui tá falando que foi contra o Bahia e venceu por 2-1, porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vitória tá jogando com o Santos, só que essa partida não acabou ainda, e por enquanto o Vitória tá vencendo o Santos fora de casa por 1-0. Já vou deixar uma dica, pessoal, aqui do canal, toda vez que tem rodada do Brasileirão Série A e Brasileirão Série B, eu tô colocando vídeos de como que foi os jogos nessa rodada, mostro também como que tá a tabela de classificação, quem são os artilheiros e os próximos jogos dos times na rodada. Eu vou subir um vídeo mostrando como que foi esse jogo do Santos e Vitória. Lá o placar vai estar atualizado. Aconselho a você sempre dar uma olhada nesses meus vídeos, ajuda bastante e também acaba ajudando aqui o canal. Aí antes desse jogo do Bahia, o Vitória jogou contra o Vasco fora de casa e perdeu por 4-3. Em casa venceu o Ceará por 1-0. Já o Corinthians em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0, fora de casa perdeu para o Santos por 3-1 e em casa venceu o Mirassol por 3-0. Classificação do Brasileirão até o momento: Corinthians, ele é o 11º colocado com 36 pontos em 29 jogos, tem 9 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Já que o Vitória, né, a depender do que vai acontecer no jogo do Santos, lembre-se, pessoal, de assistir o vídeo sobre o Brasileirão Série A, vai estar mais atualizado essa tabela de classificação, mas por enquanto o Vitória está na 17ª posição com 28 pontos em 28 jogos, tem 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Próximo jogo do Vitória será fora de casa contra o Cruzeiro e o Corinthians ele vai jogar em casa contra o Grêmio. Últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o Vitória, 6 empates e 7 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do Corinthians, empate em 0-0. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Vitória, o Corinthians venceu por 2-1. Bom, palpite bem difícil, hein? Porque o Vitória, ele tá vindo de uma vitória em cima do Bahia e até o presente momento tá fazendo um ótimo jogo contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians, né, ele tá vindo de vitória, é um palpite bem arriscado, mas com base aqui nos confrontos diretos e a gente vendo ali que o Corinthians está melhor classificado no Campeonato Brasileiro, apesar de estar com um desempenho bem ruim ali nos seus últimos 5 jogos, eu tô indo de Corinthians seco, mas como a gente pode ver ali, o empate é o que mais acontece. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 4, Atlético e América, Brasileirão Série B. Último jogo do Atlético fora de casa perdeu para o Remo por 3-1, em casa empatou com o Goiás em 1-1 e fora de casa venceu o Operário por 4-1. Já o América em casa empatou com o CRB em 1-1, fora de casa perdeu para o Criciúma por 2-1 e em casa novo empate com o Vila Nova em 1-1. Classificação do Brasileirão aqui entre os dois times: América 14º colocado com 38 pontos em 33 jogos, tem 10 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Já o Atlético, ele é o 15º colocado com 37 pontos, tem 33 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Dois times com desempenhos ruins, né? Difícil de analisar. Próximo jogo aí do Atlético será fora de casa contra o Avaí e o América vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Últimos confrontos entre eles: uma vitória para o Atlético, 2 empates e uma vitória para o América. O último confronto foi agora em julho de 2025. Na casa do América, o Atlético venceu por 1-0. Antes disso, só em 2023, empate na casa do Atlético em 1-1. Bom, pelos números aqui, difícil de ser analisado, eles são muito próximos na tabela de classificação. O que eu vejo de vantagem aqui é o Atlético jogando em casa mesmo assim. É um palpite difícil, estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Atlético e empate entre eles. Jogo 5, Fluminense e Internacional. Aqui tá falando que o último jogo do Fluminense foi contra o Juventude, mas nessa segunda-feira, né, jogou contra o Vasco e perdeu por 2-0. Antes disso venceu o Fluminense, né, por 1-0. Aí fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-1 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Já o Internacional em casa venceu o Sport por 2-0. Fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-1 e em casa venceu o Botafogo por 2-0. Classificação do Brasileirão: Fluminense, 7º colocado com 41 pontos, em 28 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Como eu disse, pessoal, tabela de classificação do Brasileirão Série A atualizada. Como o Fluminense jogou, a posição pode ter mudado.
Já o Internacional ele é o 14º colocado com 35 pontos em 28 jogos, tem 9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Próximo jogo do Fluminense será em casa contra o Ceará e o Internacional vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 4 vitórias para o Internacional. O último jogo foi agora no mês 8 de 2025 pela Copa do Brasil, na casa do Fluminense, empate em 1-1. E antes disso também pela Copa do Brasil, só que em julho de 2025, o Fluminense havia vencido na casa do Internacional por 2-1. Copa do Brasil também. Ramon Dias, parece que tá dando um jeito lá no Internacional, tá apresentando um futebol um pouco melhor. Fluminense, o Zubeldia ainda não conseguiu colocar seu esquema tático em prática. É um palpite difícil, aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô achando uma partida muito equilibrada, por esse motivo eu tô indo de Fluminense e Internacional. Jogo 6, Sport e Mirassol. Último jogo do Sport perdeu para o Internacional fora de casa por 2-0. Em casa empatou com o Ceará em 1-1 e fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1. Já o surpreendente Mirassol amassou o São Paulo e ganhou por 3-0 em casa. Outro jogo em casa venceu o Internacional por 3-1 e em casa venceu o Fluminense por 2-1. Que parada difícil aqui para o Sport, hein? Classificação do Brasileirão Série A. Mirassol ele é o 4º colocado com 52 pontos, em 29 jogos tem 14 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Já o Sport, 20º colocado, tem 17 pontos em 28 jogos, 2 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Flamengo. Que dureza para o Sport, hein? E o Mirassol, ele vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Sport, 2 empates e 2 vitórias para o Mirassol. O último confronto foi na casa do Mirassol. Mirassol venceu por 1-0, isso em junho agora de 2025. Antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Mirassol pelo Brasileirão Série B, empate em 0-0. Gente, é um palpite que não tem muito o que dizer, né? Mirassol, ele já tá consolidado aí, tá brigando por vaga na Libertadores. É um time muito bem treinado. O Sport, mesmo jogando em casa, vai ter muito trabalho para segurar o Mirassol. E aqui não tem o que dizer, né? Eu tô indo seco no Mirassol. Caso você leve muito em consideração o Sport jogando em casa, eu colocaria mais um duplo. Eu iria de empate aqui só para garantir, mas eu tô indo seco no Mirassol. Jogo 7, Fortaleza e Flamengo. O último jogo aí do Fortaleza, fora de casa, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Em casa, perdeu para o Vasco por 2-0. E fora de casa, venceu o Juventude por 2-1. Já o Flamengo, em casa, venceu o Palmeiras por 3-2. Fora de casa, venceu o Botafogo por 3-0. E fora de casa, perdeu para o Bahia por 1-0. Classificação do Brasileirão, Flamengo ele é o 2º colocado com 61 pontos. Em 28 jogos, tem 18 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Já o Fortaleza ele é o 19º colocado com 24 pontos, em 28 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Próximo jogo do Fortaleza será fora de casa contra o Santos. Nossa, imagina esse jogo, hein? Briga lá embaixo da tabela, hein? E o Flamengo, ele vai ter o jogo da volta, Libertadores contra o Racing. O Flamengo pode vir com um time misto, né? Mas o time misto do Flamengo é muito forte. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Fortaleza, 2 empates e 8 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi agora em junho, o Flamengo em casa venceu por 5-0 e antes disso, em novembro de 2024, na casa do Fortaleza, empate em 0-0. Bom, pessoal, outro jogo que também não tem muito o que dizer, né? Tô indo seco no Flamengo. Uma vitória do Fortaleza, mesmo jogando em casa, seria uma zebra. Pelo que vem apresentando o Flamengo, né? Só se o Felipe Luiz colocar um time muito, mas muito misto mesmo, viu? Jogo 8, São Paulo e Bahia. O último jogo do São Paulo fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-0. Outro jogo fora de casa perdeu para o Grêmio por 2-0. E em casa perdeu para o Palmeiras de 3-2. Em que fase do São Paulo. Já o Bahia teve um triunfo em casa em cima do Grêmio por 4-0. Jogando fora de casa perdeu para o Vitória por 2-1. E em casa mais um triunfo em cima do Flamengo por 1-0. Classificação do Brasileirão. O Bahia, 6º colocado com 46 pontos. Em 28 jogos tem 13 triunfos, 7 empates e 8 derrotas. Já o São Paulo ele é o 9º colocado com 38 pontos. Em 29 jogos tem 10 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Olha a sequência de desempenho do São Paulo, hein?
Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra o Vasco da Gama, que vem jogando muito bem. E o Bahia vai jogar em casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 4 triunfos para o Bahia. O último jogo foi no mês 5 de 2025, o Bahia venceu o São Paulo por 2-1 e antes disso, em novembro de 2024, na casa do Bahia, o São Paulo que venceu por 3-0. Que jogo complicado esse, né? O São Paulo uma hora ele vai vencer, mas tá difícil de acreditar nessa vitória. Em casa, né, o São Paulo ele é muito forte, só que o São Paulo tá numa fase tão ruim que a torcida não tá apoiando quando joga no Morumbi. Como tem uma semana aí pra treinar, pode ser que venha um pouco melhor. E aqui não tem como, né? Tô usando um dos meus duplos. Hoje eu vejo o Bahia muito melhor do que o São Paulo. E por esse motivo eu tô indo de São Paulo por estar jogando em casa. Porém eu tô acreditando num triunfo aí do Bahia fora de casa. Jogo 9, Aston Villa e Manchester City. Último jogo, né? Aston Villa surpreendeu muitos na loteca 1216, venceu o Tottenham fora de casa por 2-1, em casa venceu o Burnley por 2-1 e pela Liga Europa fora de casa venceu o Feyenoord por 2-0. Ótima campanha do Aston Villa, hein? Já o Manchester City em casa venceu o Everton por 2-0, fora de casa venceu o Brentford por 1-0 e pela Liga dos Campeões fora de casa empate com o Mônaco em 2-2. Classificação da Premier League, Manchester City ele é o segundo colocado com 8 jogos, tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Já o Aston Villa ele é o 11º colocado com 8 jogos, tem 12 pontos com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, né? Boa campanha aí dos dois times. Próximo jogo do Aston Villa será pelo Campeonato Inglês fora de casa contra o Liverpool e o Manchester City terá a Copa da Liga Inglesa, 4ª rodada, fora de casa contra o Swansea. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Aston Villa, 1 empate e 12 vitórias para o Manchester City. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do City, o City venceu por 2-1. Antes disso, em dezembro de 2024 na casa do Aston Villa, foi o Aston Villa que venceu por 2-1. Bom, essa partida aqui eu tô considerando ela bem equilibrada, apesar do Manchester City ser o tubarão aí da Europa. O Aston Villa, né, vem fazendo boas partidas contra o Tottenham, né, mostrou muita qualidade de jogo, tranquilidade para sair jogando, não rifa a bola. Vai ser um jogo bem difícil para o Manchester City. Aqui, sinceramente, eu tô tentando uma surpresa, olhando os confrontos direto, o Manchester City ele leva vantagem. É um palpite arriscado, mas eu tô indo seco no Manchester City. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate em Manchester City. Jogo 10, Botafogo e Santos. Último jogo aí do Botafogo, tá falando que foi contra o Flamengo, né? Mas não foi contra o Ceará. Venceu fora de casa por 2-0. Antes disso, né? Havia perdido para o Flamengo por 3-0 com mando de campo. Aí fora de casa perdeu para o Internacional por 2-0 e em casa venceu o Bahia por 2-1. Já o Santos, como eu disse aqui no começo do vídeo, né, tá jogando contra o Vitória na Vila Belmiro e até o presente momento está perdendo por 1-0. Mais uma vez, subi um vídeo da tabela de classificação do Brasileirão atualizada já com esse resultado finalizado. Então dá uma olhada lá na aba vídeos, né, para acompanhar esse resultado correto. Antes disso, o Santos em casa venceu o Corinthians por 3-1, fora de casa perdeu para o Ceará por 3-0 e em casa empatou com o Grêmio em 1-1. Classificação do Brasileirão até o momento, o Botafogo ele é o 5º colocado com 46 pontos, em 29 jogos tem 13 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O Santos ele é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 31 pontos com 27 jogos, tem 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o surpreendente Mirassol e o Santos vai jogar em casa contra o Fortaleza, em briga direta aqui, hein? Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Botafogo, 5 empates e 7 vitórias para o Santos. O último confronto foi em junho de 2025, o Santos, jogando em casa, perdeu por 1-0. Antes disso, só em 2023, na casa do Botafogo, empate em 1-1. Bom, vai ser um jogo bem difícil para o Santos. O Botafogo, pelo que ele apresentou no último jogo contra o Ceará, jogou muito bem. Botafogo em casa é um time que mostra muita intensidade. Mesmo aqui no confronto direto, o Santos levando vantagem, pelo atual momento, eu tô indo seco no Botafogo. Jogo 11, Grêmio e Juventude.
Último jogo do Grêmio, jogando fora de casa, perdeu para o Bahia por 4-0. Em casa venceu o São Paulo por 2-0 e fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0. Já o Juventude jogou na segunda-feira, né, e venceu em casa o Bragantino, uma vitória muito importante. Antes disso, havia perdido para o Fluminense fora de casa por 1-0. Fora de casa também perdeu para o Palmeiras por 4-1 e em casa perdeu para o Fortaleza por 2-1. Classificação do Brasileirão com 36 pontos, em 29 jogos tem 9 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Já o Juventude, ele é o 18º colocado, com 26 pontos em 29 jogos, tem 7 vitórias, 5 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do Grêmio será fora de casa contra o Corinthians, jogo bem difícil, e o Juventude tem um jogo complicadíssimo, vai jogar em casa contra o Palmeiras. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Grêmio, 3 empates e 5 vitórias para o Juventude. O último jogo foi em junho agora de 2025 na casa do Juventude, o Grêmio venceu por 2-0. Antes disso, em março de 2025 pelo Campeonato Gaúcho, Juventude jogando em casa venceu por 2-1. Esse palpite aqui é difícil porque é um clássico regional. Mesmo assim, a gente olhando aqui os confrontos direto, o Grêmio leva vantagem, vai estar jogando em casa, na classificação está um pouco melhor, e mesmo o Juventude vindo com essa vitória em cima do Bragantino, eu tô acreditando mais no Grêmio, tô indo seco na vitória do Grêmio nesse palpite 11. Jogo 12, Brasileirão Série B, CRB e Atlético Goianiense. Último jogo do CRB, jogando fora de casa, empatou com o América em 1-1. Em casa, outro empate com a Ferroviária por 2-2 e fora de casa venceu o Goiás por 2-1. Já o Atlético Goianiense está vindo de uma vitória no clássico, né, contra o Vila Nova, 1-0 em casa. Fora de casa perdeu para o Volta Redonda por 3-0 e fora de casa perdeu para o Curitiba por 2-1. Classificação do Brasileirão Série B, CRB era o 9º colocado com 48 pontos em 33 jogos, tem 14 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o 10º colocado com 48 pontos também, com 33 jogos, tem 12 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Próximo jogo do CRB será fora de casa contra o Curitiba e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o CRB, não há empates nesse confronto e o Atlético Goianiense tem 5 vitórias. O último confronto foi agora em julho de 2025, na casa do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu por 2-1. Antes disso, só em 2023, na casa do CRB, o CRB venceu por 2-1. Aqui é um palpite difícil porque os dois times têm o mesmo número de pontuação, números bem parecidos. No histórico de confrontos entre eles, não há empates. Aqui o que eu tô levando em consideração é o CRB jogando em casa e o Atlético Goianiense, que não vai muito bem quando ele joga fora de casa. Então, meu palpite aqui é seco no CRB. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, né, e esteja esperando uma surpresa, eu colocaria um duplo aberto indo no Atlético Goianiense por não haver empates entre eles. Jogo 13, Bragantino e Vasco da Gama. Último jogo do Bragantino, como eu disse, né, já jogou essa semana e perdeu fora de casa para o Juventude. Essa partida foi 1-0. Antes disso, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 5-1. Em casa venceu o Grêmio por 1-0 e fora de casa empatou com o Mirassol em 1-1. Já o Vasco da Gama também já jogou nessa semana, enfrentou o Fluminense, né, clássico carioca, e venceu o Fluminense por 2-0. Antes jogou contra o Fortaleza fora de casa e venceu por 2-0 também. Em casa venceu o Vitória por 4-3 e jogando fora de casa perdeu para o Palmeiras por 3-0. Classificação do Brasileirão, o Vasco, hein, deu um salto aí na tabela de classificação, já tá sonhando com Libertadores, tem 39 pontos em 29 jogos com 11 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Já o Bragantino, ele é o 10º colocado com 36 pontos em 29 jogos, tem 10 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Próximo jogo do Bragantino será fora de casa contra o Bahia e o Vasco da Gama vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Bragantino, 5 empates e 3 vitórias para o Vasco. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025 na casa do Vasco, o Bragantino venceu por 2-0 e antes disso em 2024 no mês 8 na casa do Vasco, empate em 2-2. Bom, o Bragantino é um time que dá muito trabalho quando joga em casa, só que a fase do Vasco é muito boa, o Ryan não para de fazer gols.
Aqui no confronto direto a gente está vendo que o que mais acontece é o empate. O Vasco, né, ele tá com números melhores que o Bragantino no Brasileirão Série A. E aqui, levando em consideração o Bragantino jogando em casa, eu tô acreditando aqui num empate, mas eu tô indo com vitória do Vasco da Gama devido à boa fase que o Vasco vem tendo aí nas últimas partidas. E jogo 14, Vila Nova e Ferroviária. O último jogo aí do Vila Nova fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Em casa, venceu o Amazonas por 1-0 e fora de casa empatou com a América em 1-1. Já a Ferroviária jogou já nessa semana. Aqui no canal já tem um vídeo com a tabela do Brasileirão Série B atualizadíssima. Tem todos os jogos aí da próxima rodada, a rodada 34, e tem o resultado do último jogo, né? A Ferroviária em casa ela empatou com o Paysandu em 2-2. Antes disso, fora de casa, outro empate contra o CRB também 2-2. Em casa perdeu para a Chapecoense por 1-0 e em casa perdeu para o América por 1-0. Em que fase da Ferroviária? Classificação do Brasileirão: Vila Nova, 12º colocado com 43 pontos em 33 jogos, tem 11 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Já a Ferroviária é a 16ª colocada com 37 pontos, em 33 jogos tem 8 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Vila Nova será fora de casa contra o Operário e a Ferroviária ela vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Vila Nova, não há empates e também não há vitórias da Ferroviária. Ferroviária, né, ela subiu agora há pouco tempo do Brasileirão Série C, por isso poucos confrontos entre eles. O último jogo foi no mês 7 de 2025, Vila Nova jogando na casa da Ferroviária venceu por 3-1. Bom, dois times que não vêm, né, com um desempenho muito bom nos seus últimos jogos. Nos 5 jogos de cada equipe aí, apenas uma vitória. Aqui, o que eu tô levando em consideração é o confronto direto. O Vila Nova venceu fora de casa e agora vai jogar em casa contra a Ferroviária. A gente vê que a Ferroviária é um time que empata bastante no Brasileirão, mas tô levando em consideração o Vila Nova jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco no Vila Nova. Caso você coloque mais duplos, aqui é um jogo que cabe um empate também, devido a esse monte de empate aí dos dois times, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações com palpites para a Loteca 1217. Espero que essas informações aqui ajudem a melhorar os seus palpites. Se você gostou das informações e ainda não conhecia o canal, eu peço que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Quando você faz isso, você ajuda demais o canal. Se você tiver mais informações, se tiver alguma crítica ou elogio, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Vou correr nesses próximos dias para responder todos os comentários. E é isso, vamos para cima desse prêmio da Loteca 1217, R$1 milhão, um ótimo prêmio. Essa grade aqui é um pouco mais equilibrada, tô acreditando que não haverá tantos vencedores, né, como nas duas últimas lotecas. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui e te espero em um novo vídeo aqui do canal. Fui!